A passagem, então, de Apocalipse, capítulo 1, onde a primeira palavra do versículo 1 já nos dá o nome com que este livro, o último livro do Novo Testamento, o último livro da Bíblia cristã, sempre foi conhecido como Revelação. E de onde sai Apocalipse? É que em grego, Apocalipse é a palavra que é traduzida às línguas modernas como revelação. Então, simplesmente transliteraram a primeira palavra que estava no grego, colocaram como título. Modernamente, todo mundo conhece como Apocalipse. Antigamente, todo mundo conhecia com esse nome, só que na língua do povo, Revelação. O livro de revelação. O livro das revelações. Então, é o título que está certo. Revelação. O livro da revelação. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Seu anjo ou seu mensageiro. Lembrando que aqui é a revelação de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo envia seu anjo ou mensageiro. E notificou a João, seu servo. Essa palavrinha no grego dá a entender que usou sinais ou símbolos. E as sinalizou, as simbolizou. É isso que está escrito no grego. É por isso que o livro de Apocalipse não pode ser lido como a gente lê um jornal, como a gente lê um livro de, sei lá, até mais sério, tipo biologia. Não pode ser lido como nada disso. Por quê? Porque o livro está cheio de sinais, cheio de símbolos. E aqui encontramos no versículo 9, onde João estava. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada de Patmos. Essa ilha de Patmos era conhecida na antiguidade como sendo uma prisão, não era um local assim para as pessoas morarem. Eu estava na ilha de Patmos e preso, todo mundo sabia. Por isso ele pula essa explicação. Eu estava preso, não precisa. Patmos era uma prisão, então quem ouviu, eu estava em Patmos, já ficou sobreentendido que estava preso. Por isso ele explica, por quê? Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então não estava preso por ter cometido um delito, não estava preso por algo assim, por um crime cometido. Não, estava preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Algo como o que está acontecendo nesses dias lá no Sri Lanka, antigo Ceilão, uma ilhazinha no sul da Índia, na pontinha da Índia, onde mataram centenas de pessoas por serem cristãs. As pessoas estavam na igreja, estavam cometendo algum delito, algum crime, estavam... Não. As igrejas, acredito, sejam da igreja católica, estavam lá fazendo a sua missa e de repente os terroristas colocaram as bombas, matando centenas de pessoas. Por causa da palavra de Deus, por causa de serem cristãos.
é o que nós havíamos lido também aí no livro de Atos, capítulo 5, né? Por que prenderam aos apóstolos? Porque estavam pregando a palavra de Deus e porque até a sombra de Pedro, quando passava por sobre os doentes, os curava. Esse foi o crime cometido por eles, né? Então, cumpre-se a palavra do Senhor quando Ele disse: aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguição. Né? Agora, se você quiser viver maldosamente, né, como um pilantra por aí no mundo, você vai se dar bem com todo mundo. Né? Agora, se quiser viver piedosamente, vai sofrer perseguição. É o que o próprio Senhor Jesus disse afirmativamente. Né? Sofrerá perseguição. E ele depois explica que essa perseguição sofrerá até dentro da sua própria casa. Né? É o mais triste. Então, João está na ilha de Patmos, preso. Preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E estando aí, ele recebe essa revelação no dia do Senhor. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, versículo 10. E isto aí é o dia domingo. Né? Então, por aqui já nós vamos entendendo porque a igreja costumou se reunir aos domingos, né? Diferenciando-se dos judeus, né, dos fariseus, que insistiam no sábado. Tá? Nós vamos ver no versículo 3 de Apocalipse 1, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então eu gostaria que vocês anotassem um papel, uma parte da sua Bíblia aí, ou se querem anotar ao lado de cada versículo, vamos avançando, né? Ao lado do versículo 3, então, se quiserem anotar, 14 e 13. 14, 13. E aí vamos para o capítulo 14 de Apocalipse, o versículo 13, não precisam ler ainda, e aí anotamos 16, 15. Apocalipse 14, 13, ao lado anotem 16, 15. E no 16, 15, 16, 15, ao lado anotem 19, 9. Desculpa, é o 9. No 19, 9, 26. No capítulo 20, versículo 6, anotem 22, 7. E no 22, 7, 22, 14. Voltamos então para Apocalipse 1, 3, onde se nos diz que é bem-aventurado quem lê, quem ouve e guarda.
Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Isto nos leva para a segunda bem-aventurança de Apocalipse. Se perceberam, são sete bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança, bem-aventurado, em grego é feliz. Feliz aquele. Bem-aventurado. A segunda bem-aventurança nós encontramos em Apocalipse 14, 13. Onde está escrito: e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Bem-aventurados os que morrem no Senhor. A terceira bem-aventurança, capítulo 16, versículo 15. Onde encontramos: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Os que vigiam e guardam as suas vestes. A quarta bem-aventurança, capítulo 19, versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus, chamados às bodas do Cordeiro. E esse chamado às bodas do Cordeiro, já o Senhor Jesus faz esse convite lá em Mateus 11, 28, onde ele diz, vinde a mim, todos vós, vinde a mim todos vós, ponto. Não, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos farei descansar, eu vos darei alívio. Cansados e sobrecarregados de quê? Cansados e sobrecarregados dos seus pecados. Quantas pessoas você conhece que estão assim, cansados e sobrecarregados dos seus pecados? Talvez não conheça nenhuma. Por isso as pessoas não vêm a Cristo, por isso as pessoas não procuram a igreja, por isso as pessoas não procuram saber o que a Bíblia ensina. Porque não estão cansados nem sobrecarregados. Se estivessem cansados e sobrecarregados, dobrariam os joelhos. Quem está cansado e sobrecarregado não consegue continuar em frente, dobra os joelhos. Mas a pessoa não está nem cansada nem sobrecarregada. Quando a gente as confronta, que dizem, isso aí que tu me está falando eu não quero nem saber, eu quero continuar a minha vida. Uma vida de pecados, uma vida de pintar e bordar, de desobedecer a Deus. É isso que ela quer. Pode estar doendo, pode estar machucada, mas ela quer continuar nesse caminho. Ou você recebe respostas como as que eu recebi entre os meus parentes, a minha família em Peru. Essa religião é muito boa para ti. Precisa desenhar? Não. Fica aí. Me deixa aqui. Pode estar machucando-se, mas não dobrar os joelhos, não reconhece. O Senhor Jesus, então, realmente fez esse convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Mas a pessoa não quer. Né? Eles continuam vivendo a sua vida, machucando-se a si mesmos, no caminho que elas escolheram, realmente. Não escolheram esse caminho. Tá? A quinta bem-aventurança encontramos em Apocalipse 20, versículo 6, onde está escrito: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Né? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Né? O Senhor Jesus disse que Ele veio dar vida aos mortos em delitos e pecados. O apóstolo Paulo nos explica isso, né? Mortos em delitos e pecados. Vós que estáveis mortos em delitos e pecados, Ele vos deu vida. Então, essa ressurreição, né, não está se referindo à ressurreição final, à ressurreição da carne, à ressurreição dos mortos, como confessamos no credo, e sim àquela ressurreição que acontece com o indivíduo, quando o indivíduo é transformado e é nascido de novo. Né? Ele nasce de novo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Né? Em certa ocasião, um jovem disse: Senhor, eu vou te seguir, mas me dá licença primeiro para enterrar meu pai. E o que o Senhor Jesus disse? Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Tu vem e segue-me. Mas que coisa! Mas era o sepultamento do pai do rapaz. Por que ele não permitiu? E o que quis dizer com deixa os mortos enterrarem os seus mortos? Acontece que aí está se referindo aos mortos espirituais. Pessoas que estão vivas ao nosso redor, mas que, de acordo com a palavra de Deus, estão mortos em delitos e pecados. Estão vivos aí, mas mortos em delitos e pecados. Que essas pessoas enterrem os seus defuntos. Né? Que essas pessoas enterrem os cadáveres. Né? Então, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, se refere a um novo nascimento. Né? Bem-aventurado aquele que nasceu de novo. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Qual é a segunda morte? Aquela que acontecerá lá no dia do juízo, onde Deus dirá: afastai-vos de mim, né, para o fogo eterno. Essa é a segunda morte. Né? E a sexta está no capítulo 22, no versículo 7, onde diz: eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurados que guardam as palavras da profecia. Em Salmos 119, 11 diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Né? Isso é algo que já se perdeu, memorizar versículos bíblicos. Né? Por que é necessário memorizar versículos bíblicos? Porque nesse mundo nós passaremos por aflições. E quando você procura no seu hardware cerebral, não tem nenhum documento, né, falando em computadores, né, não tem nenhum documento, nenhum arquivo Word, onde tenha um só versículo. E aí você se desespera diante das aflições da vida e não tem nada
Percebe? Só tem mensagenzinhas, às vezes, que alguém mandou pelo WhatsApp. Né? É bom caminhar na luz. Ah, que grande sabedoria. Né? Quem caminha na luz enxerga todas as coisas. Ah, grande sabedoria espiritual. Imenso mestre. Assim são palavras de Deus. Diga. A vida é muito curta para arrependimentos. Olha, fiquei sem palavras. Essas são as mensagens que aparecem no WhatsApp, no Face. Não é? Só que na hora da aflição mesmo, tudo isso é a bolha de sabão. Né? Na hora da aflição, o que vai sustentar a sua alma é a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Né? Então, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, na hora que eu vou cometer algo, a palavra de Deus. Né? Tem os malucos das seitas ao nosso redor, tudo que é tipo de seitas. Não, o Senhor me falou, o Espírito Santo me revelou, eu tenho uma revelação, é a maluquice deles. Né? Alguém poderia nos dizer, então vocês não acreditam que o Espírito Santo fala? Sim, eu tenho dito toda a vida, o Espírito Santo fala, Bíblias. Não fala nenhuma palavra, uma só palavra que não esteja na Bíblia. Então, se no seu hardware mental não tem um só versículo bíblico, o Espírito Santo não vai falar com você. Por quê? Porque ele se comunica em Bíblias. E se no seu cérebro você não tem Bíblias, o Espírito Santo não vai falar com você, ponto. Assim de simples. O Espírito Santo não vai revelar, não vai mandar sonhos, porque isso aí já acabou. Não existe mais nenhum profeta no mundo. Isso aí acabou, foi encerrado. Né? Como então eu posso ouvir e saber a direção de Deus para a minha vida? Guarde a palavra de Deus. Bem-aventurado, né? Aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado aquele que sabe o que está escrito. Né? A sétima bem-aventurança de Apocalipse está em 22:14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E aqui nós fazemos uma paradinha para buscar Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Versículo 29. Desde o 28, aproximou-se dele um dos escribas que os tinham ouvido disputar. O Senhor Jesus estava disputando com os saduceus. Né? Aproximou-se um dos escribas que os tinham ouvido disputar, sabendo que eles tinham respondido bem. Perguntou-lhe o escriba: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Todo mundo na época do Senhor Jesus, né, a maioria seguindo os fariseus, com certeza o sábado. Assim como hoje, tem muitos das seitas que insistem na guarda das leis do Antigo Testamento, das leis judaicas, entre as quais está
o famoso sábado. Tá? Então eles insistem nisso. E o Senhor Jesus respondeu, guardarás o sábado, versículo 29. É isso que está escrito? O que está escrito, por favor? Alguém leia. E Jesus respondendo-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, o primeiro mandamento que o próprio Senhor Jesus nos coloca está aqui. Ele mesmo diz. Não menciona para nada, não matarás, não menciona para nada, nenhum dos outros mandamentos não menciona para nada, não cobiçarás a mulher do próximo, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que peregrina dentro das tuas portas no dia de sábado, porque o dia de sábado é super, 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 ultra, mega. Não. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro do mandamento. E o segundo, ele acrescenta, e o segundo semelhante a este é parecido com este, o segundo. Mas o segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Não há outro mandamento maior. Não, e o sábado? Cala a boca, não existe nenhum mandamento maior do que este. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se o próprio Senhor Jesus disse, não há nenhum outro mandamento maior do que este, a discussão está acabada. Terminou. E aqui, em amarás ao teu próximo, nós encontramos em Mateus, capítulo 5, o versículo 43 ao 48. Ouviste que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso que era dito pelos judeus. Amarás ao teu próximo, teu irmão judeu. Mas odiarás o goim, isto é, aquele que não é judeu. Eu, porém, vos digo, o Senhor Jesus: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem assim os publicanos também? Sede, pois, vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Em nenhum momento ele disse: se teu inimigo tiver fome, tiver faminto, prepare um banquete, faça um churrasco de primeira para ele. Não. Ele diz: dá de comer, conquista. Se teu inimigo tiver sede, dá de beber. Não mandou preparar um suquinho ultra, mega, super. Não. Um copo d'água, dá de beber para o teu inimigo. É isso que significa amar. Em nenhum momento o Senhor Jesus diz: gostareis dos vossos inimigos. Não é gostar. Amar não é gostar. Então, nós nos encontramos com estes mandamentos. Bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos. E os seus mandamentos são estes: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo, isto inclui o inimigo, como a ti mesmo. E aí entra a regra de ouro: não faças, assim como vocês quiserem que os homens vos tratem, tratai vos também a eles.
amar ao próximo. Mas, em João 13, 34, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, nós encontramos algo novo. Né? O Senhor Jesus, falando com seus discípulos, disse o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Como eu vos amei. Como eu vos amei significa estar disposto a dar a vida. Dar a vida. Né? Em outras palavras, quando na 7ª bem-aventurança, lá em Apocalipse, diz, né, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Está se referindo a quê? A não comer porco, a não fazer nenhum trabalho no dia de sábado? Não. Está se referindo a essas 3 coisas que o Senhor Jesus deixou bem claro. Amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças. Amar ao próximo como a si mesmo, incluindo os inimigos. E o novo mandamento, esses são os 3 mandamentos que os cristãos temos. Os únicos 3 mandamentos. Os cristãos não estamos sujeitos a nenhum outro mandamento. O apóstolo Paulo diz: aquele que ama, cumpriu toda a lei. E se observam esses 3 mandamentos, começam com amar, amar, amar. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, amarás a teu próximo como a ti mesmo, amai-vos entre vós, assim como eu vos amei. Isto aí está restrito para o irmão cristão. Esse é um mandamento para dentro da igreja, percebem? Os 3 ambientes. Primeiro mandamento, ambiente divino, amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Segundo mandamento, ambiente humano, amarás teu próximo como a ti mesmo. Terceiro ambiente, amarás a teu irmão cristão da igreja como eu vos amei a vós. Estar disposto a dar a vida pelo irmão da igreja, assim como o Senhor Jesus entregou a sua vida por nós. Bem-aventurados os que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Fazendo um resumo, então, das 7 bem-aventuranças que temos no Apocalipse, em Apocalipse 1:3, nós encontramos: bem-aventurado o cristão devocional. Como um cristão devocional? Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e guarda. Percebe? Isso é fazer devoção. Na segunda bem-aventurança, Apocalipse 14:13, bem-aventurados os que agora morrem no Senhor. Morrer no Senhor é o quê? Ser fiel. Ser fiel até a morte. Bem-aventurado aquele que morre no Senhor. Bem-aventurado, então, o cristão fiel. A terceira bem-aventurança, Apocalipse 16:15. Os que vigiam e guardam as suas vestes. Bem-aventurado o cristão vigilante. Na quarta bem-aventurança, bem-aventurados os que são chamados às bodas do Cordeiro. Bem-aventurado o cristão chamado. Não que diz que é cristão, mas que foi chamado, justificado, santificado, glorificado, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. As que dantes conheceu, esse dantes conheceu é antes da fundação do mundo. Bem-aventurados os cristãos chamados. Aos que dantes conheceu, a esses também justificou. A esses também chamou.
a esses também glorificou. Bem-aventurados os cristãos chamados. Na quinta bem-aventurança, bem-aventurados os que têm na primeira ressurreição. Bem-aventurados os cristãos nascidos de novo. Não é o cristão nominal. O chamado cristão não praticante. Isso é absurdo. Né? É um vivente não respirante. Já morreu. Né? Não avisaram para ele. Já morreu, está morto. Se não respira, está morto. Não, eu sou cristão não praticante. Para de dizer babaquices. Ou você é cristão, ou não é. Não, mas eu sou cristão não praticante. Né? Estupideces que as pessoas falam, sem saber o que a Bíblia ensina claramente. Bem-aventurado aquele que é nascido de novo, que vive, que respira. Né? Na sexta bem-aventurança, bem-aventurados os que guardam as palavras desta profecia. Esse era o praticante, né? Aquele que pratica. E a sétima, em Apocalipse 22:14, bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos, isto é, bem-aventurados os cristãos que obedecem. E obedecer é amar. O Senhor Jesus fala isso no Evangelho de João, bem claro para os seus discípulos. Se me amais, guardareis meus mandamentos. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Ele fala claramente isso. Então, bem-aventurados os que guardam, bem-aventurados os que amam. Por que guarda a palavra do Senhor? Porque ama o Senhor. E por que não guarda a palavra do Senhor? Ele é cristão, mas não é praticante. Percebe? Não ama o Senhor. Se amasse, realmente praticaria. Se amasse, obedeceria. Né? Amar e obedecer são duas caras da mesma moeda. Tá? Apocalipse 22:12. O Senhor Jesus diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Essas 7 bem-aventuranças, se observam bem, bem-aventurado aquele que lê, que ouve, que guarda, bem-aventurados que morrem, bem-aventurados que vigiam, bem-aventurados que são chamados às bodas, bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição, os que guardam as palavras da profecia, os que guardam os mandamentos. Está se referindo a obras. Né? E aí, o Senhor Jesus diz: eis que venho cedo e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Né? Essas bem-aventuranças ganharão galardão. Né? Mas a salvação é pela graça. Isso nós encontramos em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 e 6. Onde está escrito: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, nos salvou. Né? A Ele seja glória e poder para todos sempre. Nos salvou. Como? Lavando-nos em seu sangue. Não é que eu lavei, Ele me lavou. Não é que o sangue de Jesus está por aí, estocado em algum lugar para que alguém vá e
faça bem uso como bem quiser. Não é assim. Ele nos lavou dos nossos pecados. E isso é salvação. Agora, essas bem-aventuranças lá é para galardão. Salvação e galardão são coisas diferentes. O galardão era para premiar as obras. E a salvação é pela graça. A quem Deus quiser. E não é quem Deus quiser agora. Isso foi antes da fundação do mundo. Né? Vamos encerrar então com 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, onde está escrito: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas como precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Né? Fomos comprados, fomos lavados no sangue de Cristo. Né? Que Deus nos dê maior compreensão de todas estas coisas que estão registradas na palavra do Senhor. Que cada um de nós seja bem-aventurado de acordo com as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Amém.